O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, a Santa Mãe Igreja celebra o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, não em um único dia, mas em um tempo santo, um tempo de 5 momentos. O Natal, praticamente, comumente chamado por nós, no dia 25, na noite do dia 24, a Sagrada Família, no domingo imediato ao Natal, Santa Maria Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro, a Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 6 de janeiro, mas aqui no Brasil, por não ser feriado, a igreja celebra, transfere imediatamente para o domingo após a solenidade de Maria Mãe de Deus e o dia de hoje, o batismo do Senhor. 3 solenidades: Natal, Santa Maria Mãe de Deus e Epifania, e 2 festas: a festa da Sagrada Família e a festa do batismo do Senhor. Só que é interessante porque quem não consegue entender a espiritualidade da fé católica pode pensar, ao escutar as músicas, que o grupo de música não teve tempo de ensaiar e ainda estão cantando as músicas do Natal, mas não é isso. É porque o último dia do tempo santo do Natal é o dia de hoje. Até hoje é Natal na igreja. Até hoje a igreja se reveste do dourado. A partir de amanhã, a igreja se veste do verde da esperança. É o tempo comum. De tal forma que no próximo domingo, a igreja celebrará o 2º domingo do tempo comum, porque o 1º domingo do tempo comum é substituído pela festa que hoje celebramos. Mas amanhã é a primeira segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Então vejam que esse tempo do Natal, ele é caracterizado pelo profeta Isaías. E por incrível que pareça,
Isaías vem dando a tônica, Isaías vem puxando a liturgia da igreja desde o advento santo do Senhor. E hoje, o texto da primeira leitura de Isaías faz um total paralelo com o Evangelho segundo Marcos. Uma cena antecipada na profecia de Isaías, que vai se cumprir posteriormente na figura de Jesus Cristo. Observem o texto de Isaías: eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Quem é esse? Jesus. Eis o meu servo, o servo de Deus. Aquele que veio assumir a nossa condição, para nos elevar à sua condição divina, se fez homem, porém não conheceu o pecado. Eis o meu eleito, ele é o eleito de Deus. Aqui é preciso entender, para não cairmos em uma heresia chamada de adocionismo. O que é isso, padre? É algumas pessoas que interpretaram de uma forma diversa da tradição da igreja, ao dizer que Jesus Cristo, ele foi adotado pelo Pai. Não. Que a segunda pessoa da Trindade foi adotada pelo Pai. Não. Heresia. Quem pensa assim é herege. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, desde toda a eternidade, desde o momento em que é concebido no ventre de Maria, sem Maria conhecer nenhum homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É claro que sujeito à condição humana, sujeito à nossa condição. Enquanto criança, pensava como criança, agia como criança, tinha as limitações de criança. Enquanto adolescente, da mesma forma. E enquanto adulto, ele tem consciência, é revelada de verdade para ele, que ele é o Filho de Deus. E essa manifestação se dá aqui no batismo. Quando Jesus é batizado, o Pai ali fala, os céus se abrem, e a partir dali a história da humanidade não será mais a mesma. A partir dali a história da humanidade será totalmente diferente, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Vejam que o Senhor aqui em Isaías diz: eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus meu espírito sobre ele. E o que é que acontece no batismo? O espírito desce sobre ele, como forma de pomba, e ali os céus se abrem, e o Pai fala, os céus se abrem pela primeira vez, e ali nós vemos de verdade que aquela abertura do céu nunca mais se fechará, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos deixar os sacramentos, ao nos deixar a sua palavra, ao nos deixar os seus ensinamentos, todas as vezes que com retidão nós procuramos, os céus para nós se abrem. Olha o que o texto diz: e do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Pus nele o meu espírito, para quê? Para que ele promova o julgamento das nações. Verdadeiramente, aquela criança nascida no presépio, verdadeiramente aquela criança nascida sem a sua mãe conhecer homem algum, é Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que detém as chaves dos céus e de verdade abre os céus para mim, para cada um de vocês. Só que é interessante porque
Porque aqui no profeta Isaías, nós vemos o autor sagrado como que fazendo uma radiografia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. O julgamento das nações, o julgamento para obter a verdade. Qual é a verdade, meus queridos irmãos e minhas irmãs? Que verdade é essa que eu dei à minha vida? Que verdade é essa que você vem à igreja escutar? Que verdade é essa que nos preenche? Que verdade é essa que de verdade nos faz crer nele, que ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. E não existe outra verdade nesse mundo. Vejam, observem, analisem o mundo. Como nós estamos agonizando, sofrendo com esse Covid-19. Como as pessoas estão a sofrer. Quantas limitações. O ano passou. Tantos sonhos para 2021. Mas tudo continua do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Entra ano, passa ano, e a humanidade continua ainda decaída. E é aí que nós temos que entender, e é aí que nós temos que compreender verdadeiramente, que é em Cristo Jesus que nós encontramos as respostas que esse mundo é incapaz de nos dar. É em Jesus Cristo que verdadeiramente nós encontramos as respostas que nós precisamos para ser felizes. Não importa, minha gente, se é 2015, se é 2019, se é 2020 ou se é 2021. O que importa é que vivamos aqui os nossos dias sobre a terra, com a consciência de que somos de Deus, de que viemos de Deus, e que para Deus haveremos de ir, e é nele que nós colocamos todas as expectativas das nossas vidas. Por esses dias, eu achei tão engraçado. Estava eu conversando com o meu irmão na noite de Ano Novo, meia-noite. E aí os fogos nas casas, nas propriedades, que não teve queima de fogos em Maceió esse ano, mas o povo soltando os fogos. E aí, meu irmão meio que valente conversando comigo: o que é que esse povo está comemorando? Não tem motivo nenhum para comemorar. E eu dizia assim a ele: meu irmão, olha, nós temos motivos sim para comemorar, mas um ano passou, e Deus está dando a oportunidade de cada vez mais nós nos convertermos. Essa é a razão da alegria. É a razão de uma esperança que Cristo nos traz, que tudo vai ficar bom, que tudo vai dar certo no tempo de Deus, não no nosso tempo, no tempo que pertence ao Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vejam que esse pensamento aqui do profeta Isaías é o mesmo pensamento e é a cena do batismo de nosso Senhor, prefigurada por Isaías, quando aqui no texto santo nós vemos o autor sagrado a nos relatar o que aconteceu naquele dia, lá pelo ano 30, a nos relatar o que aconteceu naquele momento. Esse batismo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui não é um fenômeno diferente da sua encarnação, da sua epifania, não. É o mesmo fenômeno, é Ele se manifestando. Se manifestou feito homem a Maria e José, se manifestou feito homem aos pastores,
se manifestou feito homem aos magos, se manifesta agora verdadeiramente como Deus a toda a humanidade. O mesmo Espírito que fecunda o seio de Maria, o mesmo Espírito que faz com que nosso Senhor cresça, amadureça, é o mesmo Espírito que agora é derramado sobre ele pelo Pai. Olhem que nessa abertura aqui, que nessa abertura dos céus aqui, o Espírito desce como pomba e o Pai diz: em ti ponho o meu bem-querer. Vejam que aqui é um diálogo do Pai com o Filho. Não é o Pai dizendo ao povo assim, não: esse é meu Filho amado, creiam nele, é nele que eu ponho o meu bem-querer. Não, aqui é um momento íntimo de oração de Jesus com o Pai no Espírito Santo. Observem que aqui é o Pai falando com ele: tu és o meu Filho amado, permaneça firme, não se desvie do caminho, em ti eu ponho o meu bem-querer, ou seja, o meu Espírito vai te conduzir, e conduziu até o deserto para tentá-lo, para provar que ele de verdade é Deus. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Olha que esses dias eu parei para pensar em tanta coisa, e uma das cenas que me chamava e que me chamou a atenção é justamente essa cena aqui. O Senhor conversa com o seu Pai, e o seu Pai que está nos céus o encoraja: meu filho, em meio às dificuldades, tu és meu, tu és o meu Filho amado, eu te amo. Tu és o meu Filho amado, em ti eu ponho a minha força, o meu amor, o meu bem-querer, o meu espírito. Em ti a minha alma se compraz, como diz o profeta Isaías, ou seja, a força de Jesus, a força do Filho feito homem, é a mesma força que eu recebo no meu batismo, é a mesma força que você recebe no seu batismo também. E observem que é por causa dessa força que nós somos capazes de caminhar, olhando a cruz de Cristo, mesmo em meio às angústias, às dores, às dificuldades, às indagações, mesmo em meio aos momentos obscuros das nossas vidas, que são tantos. É essa força que nos faz permanecer de pé, é essa força que nos conduz, é essa força que de verdade nos ilumina, que nos dá coragem para não desistirmos da vida. E vejam, meus irmãos, quantas e quantas pessoas em meio ao mundo angustiadas, passando por dificuldades, por problemas, muitas vezes só olhando a vida com um olhar negativo. Tem gente que é assim, que nada está bom, que nada presta, que reclama de tudo, que talvez tenha uma vida capaz de causar inveja a tantas pessoas, mas ainda é incapaz de agradecer a Deus. Com um matrimônio bom, com bons filhos, quem sabe com bons netos, com fé no coração, com saúde mesmo que claudicando. Mas é preciso olhar para dentro de si e se descobrir um filho adotivo que também é amado por Deus, porque no nosso batismo
nós somos adotados pelo Pai. E aquele que é adotado é filho legítimo. Não é só filho legítimo quem é do sangue, não. Aquele que é adotado é legítimo também, com todos os direitos, com todos os deveres. E nós, povo de Deus, somos adotados pelo Pai, somos filhos. E da mesma forma que aqui ele fala para Jesus, ele falou nos nossos corações, quando um dia nós somos batizados. Tu és meu, em ti eu ponho o meu bem-querer, em ti eu ponho o meu amor, não desista. Queridos irmãos e irmãs, só que essa cena aqui do batismo, ela é interessante. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele é batizado por João. E esse batismo aqui ainda não é sacramento. É importante que nós entendamos que os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, são pós-ressurreição. É depois da ressurreição que nosso Senhor Jesus Cristo institui os sacramentos, porque nos doa o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ele recebeu, ele agora nos dá. E quando ele aqui é batizado por João no Jordão, tem um sentido aqui adverso de quando nós somos batizados. Vejam que coisa interessante. Quando João é batizado, quando João batiza Jesus e Jesus é batizado, as águas ali são santificadas por ele. Quando nós somos batizados, é a água que nos santifica, a água que vem dele. Olha a diferença. Jesus é batizado nas águas, mas é ele quem santifica as águas. Nós somos batizados na água, e é a água que nos santifica. É por isso que existe um gesto, que eu não sei se vocês que estão aqui no altar mais perto já perceberam, mas todas as vezes que o padre ele vai abençoar a água, seja a bênção solene da Santa Missa, seja a bênção solene da água batismal, seja a bênção da piedade popular na sacristia, quando alguém traz água, que o padre, ele depois de traçar o sinal da cruz, ou rezar solenemente, ou rezar privadamente, depois de traçar o sinal da cruz, ele toca na água, enfia a mão na água. Não é para ver se a água está gelada, não. Ali é o padre com a sua mão ungida, santificando a água, porque o padre é Cristo. Olha que coisa. É uma pena que muitos católicos não entendem a simbologia da fé da igreja. A água do batismo nos santifica. A água do batismo de Jesus Cristo, ele santificou. A mesma água que faz com que no seu lado aberto seja jorrada, fazendo aí surgir o batismo que nos torna cristãos, luz e sal. E não é porque nós somos batizados e cristãos e filhos de Deus adotivos que nós não estamos propensos ao pecado, não. Todos nós estamos propensos ao pecado, a cair, a errar. E mesmo errando, e mesmo caindo, e quem sabe nos desviando do caminho, Deus, o Senhor, verdadeiramente nos ama e não nos nega a sua paternidade, porque pai verdadeiramente não nega a paternidade de um filho, e Deus nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. Que motivo maior temos nós para depositar em Deus a confiança, se não tomarmos consciência de que somos por Ele amados, que fazemos parte do seu amor, que Deus nos olha, que Deus nos conhece,
que Deus verdadeiramente sonda os nossos corações e continua nos amando, e continua a nos perdoar, e continua acreditando em nós. Mesmo que você não creia nele, ele continua crendo em você. E isso é que nos alegra e que nos faz ficar de pé. Só que essa liturgia tão rica, tão santa, tão bonita, ela ainda é coroada com a leitura da carta, ou melhor, com a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde o autor sagrado nos coloca São Lucas, o discurso de Pedro. E Pedro diz uma coisa aqui fundamental para nós hoje na igreja. E Pedro diz: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer nação que seja a que pertença. Ou seja, Deus não faz distinção, porque Deus é Pai. Deus não faz acepção de pessoas, porque é Pai. Ou seja, basta temer a Ele, ir ao encontro dEle, que Ele, como Pai misericordioso da parábola do filho pródigo, vai estar lá a nos esperar, para que nós nos reconciliemos com Ele, não Ele conosco. A reconciliação sempre é nossa, sempre é nossa, porque Deus sempre está de braços abertos a nos amar. E Pedro continua o seu discurso. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Olha, aqui Pedro catequizando e olhando para trás e lembrando aquela comunidade do batismo, como o Pai o ungiu com o Espírito Santo e com o poder. E é esse poder aqui que deve agir nas nossas vidas. É esse poder aqui que deve agir de verdade no nosso viver, para que possamos todos os dias fazer a escolha de permanecermos em Deus. Mas ainda nos chama a atenção o último pensamento de Pedro, e Pedro assim diz: ele andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, ou seja, ele vivia na graça do Pai. E essa graça, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos também lutar para viver, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas infidelidades, tomarmos consciência de que somos verdadeiramente de Deus, e que em Deus se revela os segredos da vida, e que em Deus nós encontramos segurança e força para as intempéries do nosso viver. Oxalá que Deus vá nos dando consciência todos os dias, para vivermos na sua graça, para vivermos no seu amor, para assim podermos anunciar Jesus Cristo a partir do nosso batismo, como Deus encarnado feito homem, e que caminha lado a lado conosco a nos conduzir aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio